Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 2 de março. O plenário do Supremo Tribunal Federal vai analisar denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República contra o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira. Ele é acusado por suposto recebimento de R$1,5 milhão da construtora Queiroz Galvão. A decisão é do relator, ministro Edson Fachin, que deu prazo de 15 dias para o parlamentar se manifestar. Esse é o destaque dessa edição. E você vai ver também. Segunda turma do Supremo analisa denúncia contra um senador e 3 deputados federais pelo crime de organização criminosa. Plenário do STF confirma a decisão que obriga o governo federal a divulgar ordem de preferência na vacinação contra a Covid-19. Governador afastado do Rio, Wilson Witzel, é denunciado por corrupção e lavagem de dinheiro. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, decidiu levar ao plenário da Corte a denúncia contra o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, oferecida pela Procuradoria-Geral da República. A repórter Marta Ferreira tem ao vivo as informações. Boa noite, Marta. Boa noite, Cadu. Boa noite a todos. Lira é investigado por supostamente ter recebido R$1,5 milhão da construtora Queiroz Galvão. O ministro Edson Fachin deu prazo de 15 dias para que ele se manifeste à defesa. Em manifestação posterior, após a apresentação da denúncia, a PGR voltou atrás e se manifestou pelo arquivamento da denúncia, alegando que não havia provas. Na decisão, o ministro Edson Fachin observou que a manifestação posterior da PGR, embora frontalmente contrária à denúncia formulada, não é relevante a ponto de alterar a situação processual, nem de viabilizar sua atuação monocrática no sentido de retirar do plenário do STF a possibilidade de examinar a denúncia ofertada. Para o relator, quem tem que decidir sobre o arquivamento ou não da denúncia é o plenário. Cadu. Obrigado, Marta. E o presidente da Câmara já havia sido denunciado junto com outros 2 deputados e um senador pela suposta prática de organização criminosa. Mas na sessão desta tarde, a segunda turma do STF decidiu, por maioria, rejeitar a denúncia. O senador Ciro Nogueira e os deputados federais Eduardo da Fonte, Arthur Lira e Aguinaldo Ribeiro entraram com embargos de declaração no Supremo contra a denúncia de organização criminosa. Essa denúncia faz parte do inquérito 3989, um dos maiores da Lava Jato. Em junho de 2019, os 4 parlamentares viraram réus por 3-2 na segunda turma. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, o grupo desviou R$390 milhões da Petrobras. Foi a primeira denúncia aceita pelo STF que atribuiu a participação em uma organização criminosa a integrantes de um partido político. Em maio do ano passado, o relator ministro Edson Fachin rejeitou os embargos de declaração, mas o ministro Gilmar Mendes pediu vista. Nesta terça-feira, o ministro Gilmar Mendes divergiu do relator, votou por acolher o recurso e pediu a rejeição da denúncia. Segundo o magistrado, os supostos fatos criminosos já foram arquivados pela Procuradoria-Geral da República e rejeitados pelo Supremo. O ministro também afirmou que os elementos de prova são anteriores à Lei de Organização Criminosa, de 2013. O que toca especificamente ao crime de organização criminosa, porque é disso que nós estamos falando, e eu dizia então no meu voto, a jurisprudência consolidada do Supremo entende pela impossibilidade de aplicação da Convenção de Palermo e inexistência do referido tipo no ordenamento jurídico brasileiro antes da edição da Lei 12.850 de 2003. Diante da divergência, o ministro Edson Fachin pediu a palavra e lembrou um voto do ministro Celso de Mello, que já se aposentou. Do criterioso exame, então, realizado por esta mesma segunda turma da Suprema Corte Brasileira, não se depreende omissão ou contradição decorrente da demonstração dos elementos indiciários autorizadores do recebimento da denúncia em relação à prática do crime de organização criminosa após a entrada em vigor
da norma tipificadora. A ministra Carmen Lúcia votou com o relator, mas os ministros Nunes Marques e Ricardo Lewandowski acompanharam Gilmar Mendes. E por 3-2, a denúncia contra os 4 parlamentares foi rejeitada. O ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo suspendeu o bloqueio de verbas da empresa maranhense de serviços hospitalares que havia sido determinado pela Justiça Trabalhista. Karina Zucoloto, consultora jurídica da TV Justiça, explica para a gente essa decisão. Olá, boa noite. E o ministro Luiz Roberto Barroso concedeu o pedido de medida cautelar em uma ação proposta pelo governador do estado do Maranhão, em que se buscava a suspensão do bloqueio, penhora e sequestro de verbas públicas, tanto do estado como da empresa maranhense de serviços hospitalares, determinados por diversas decisões judiciais da Justiça do Trabalho, TRT da 16ª Região, para o pagamento de dívidas trabalhistas. Segundo o governador, a execução dessas dívidas tem sido efetivada pelo procedimento comum, inclusive havendo penhora online, ao passo de que, para ele, o meio constitucional para se executar essas dívidas deveria seguir o regime dos precatórios, como determina o artigo 100 da Constituição, já que a empresa maranhense de serviços hospitalares é uma empresa que presta serviços públicos, o seu capital é majoritariamente de natureza pública, presta esses serviços de forma não concorrencial e sem fins lucrativos e, de acordo com a jurisprudência do Supremo, deve ser submetida ao regime de precatórios para pagamento de suas dívidas. O ministro Luiz Roberto Barroso levou em consideração os fatos trazidos pelo governador e entendeu presentes os requisitos autorizativos da medida cautelar e entendeu também que está havendo uma verdadeira sangria nos cofres públicos dessa empresa maranhense de serviços hospitalares em razão das decisões judiciais e que sim, a jurisprudência do Supremo prevê a aplicação para esse tipo de empresa também o regime de precatórios. Determinou com isso que todas as verbas que foram retiradas dos cofres públicos sejam devolvidas, inclusive para as contas do Poder Judiciário. Como essa decisão foi proferida de forma monocrática, o plenário deve se manifestar por se tratar de controle concentrado de constitucionalidade. O resultado desse julgamento e de outras decisões do Supremo você acompanha aqui na TV Justiça. Em outra decisão, o ministro Luiz Roberto Barroso determinou que a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal apurem tentativa de comercialização de terras indígenas na Amazônia. Um documentário da BBC News denunciou a venda de lotes na região. Centenas de anúncios são publicados em redes sociais e qualquer pessoa pode combinar uma visita aos lotes na floresta amazônica para fazer a compra, segundo o documentário da BBC. A maioria das áreas está queimada ou com a vegetação devastada, o que faz o lote valer mais dinheiro por estar pronto para o plantio ou criação de gado. Entre os anúncios, de acordo com o vídeo, estaria a terra indígena Urueuauau, local que o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, ordenou que o governo federal isolasse e retirasse invasores por estar em situação crítica com riscos epidemiológicos. Diante disso, em medida cautelar, o ministro pediu à Procuradoria-Geral da República e ao Ministério da Justiça e Segurança Pública para que apurem os fatos e tomem as medidas cíveis e criminais cabíveis, além de informar ao STF sobre as providências adotadas. Barroso também citou outras terras indígenas que devem ser investigadas. E o plenário virtual do STF invalidou regra da Constituição do Rio de Janeiro, que prevê gratificação por tempo de serviço aos servidores estaduais. A ação julgada foi apresentada pelo governo do Rio. A decisão tem eficácia até que lei estadual altere a forma de remuneração dos servidores. Para os ministros da Corte, casos que envolvem a administração pública estadual cabem exclusivamente ao governador iniciar o processo legislativo que cuide do tema. E a seguir, plenário do STF confirma a decisão que obriga o governo federal a divulgar a ordem de preferência na vacinação. Voltamos já. Um direito fundamental que deve ser visto pelos 3 poderes como uma via de desenvolvimento não só pessoal do estudante, mas uma via de desenvolvimento de todo o país. A importância da Constituição ao considerar o direito à educação
principalmente uma educação de qualidade, assegura o acesso e o cumprimento não só aos direitos mencionados, mas a todos os outros direitos previstos na Constituição. O plenário do STF confirmou a decisão monocrática do ministro Ricardo Lewandowski, que obriga o governo federal a divulgar a ordem de preferência na vacinação da Covid-19. Mais informações agora ao vivo com a repórter Viviane Novaes. Boa noite, Vivi. Boa noite, Cadu. Boa noite a todos. Olha, o plenário determinou que em 5 dias o governo federal divulgue a ordem de preferência na vacinação entre os grupos prioritários com base em critérios técnicos. Segundo o ministro, são necessários parâmetros para guiar os agentes públicos quanto à ordem de aplicação da vacina. Ele disse que não houve o detalhamento adequado da ordem de cada grupo dentro do universo de 77 milhões de pessoas que devem ser vacinadas em todo o país. A decisão atendeu o pedido do partido Rede Sustentabilidade, que alegou que o novo Plano Nacional de Imunização é muito genérico e pode gerar situações de injustiça. Cadu. Obrigado, Viviane. E ainda sobre as vacinas contra a Covid-19, o estado da Bahia entrou nesta terça-feira com uma ação no Supremo pedindo em caráter de urgência que a Anvisa o autorize a importar e distribuir diretamente vacinas já aprovadas para uso emergencial ou registradas no Brasil. O estado alega que a União não tem executado com eficiência o Plano Nacional de Vacinação. Afirma ainda que o atendimento hospitalar na Bahia está à beira do colapso. O Ministério Público e a Defensoria Pública no Amazonas entraram com ação na Justiça para obrigar a União e o Estado a cumprirem as medidas que garantam o fornecimento regular de oxigênio às unidades de saúde e a transferência dos pacientes com Covid-19. No documento, os Ministérios Públicos e as Defensorias reforçam que já existe decisão judicial obrigando o governo federal e o governo do Amazonas a cumprirem as medidas para o tratamento dos pacientes com a Covid-19. Mesmo assim, ainda não foi apresentado o plano para abastecimento da rede pública com oxigênio e para organizar o serviço durante a pandemia. No processo, as instituições pedem, entre outras medidas, que o governo faça a instalação de novos leitos clínicos e de UTI no estado. Caso isso não aconteça, é solicitado que seja aplicada multa pessoal ao secretário estadual de Saúde e ao ministro da Saúde, além do bloqueio de verbas públicas, federais e estaduais destinadas à publicidade. O Ministério Público Federal denunciou o governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e 4 desembargadores do TRT por corrupção, peculato e lavagem de dinheiro. As informações com a repórter Fernanda Porto. Segundo o Ministério Público Federal, a questão trata de uma sofisticada organização criminosa formada por desembargadores do trabalho da primeira região e integrantes do governo do Rio de Janeiro. A suspeita é que eram concedidas decisões judiciais trabalhistas para beneficiar empresas que pagavam altas quantias à organização criminosa. Essa foi a 4ª denúncia apresentada pelo MPF contra o governador afastado do Rio, Wilson Witzel. A participação dele no esquema teria começado em 2019 ao receber dinheiro e permitir que valores fossem pagos a organizações sociais por meio de depósitos em contas judiciais. Segundo as investigações, o dinheiro teria sido recebido por desembargadores em razão de vantagens indevidas. O MPF calcula que cerca de 16 milhões de reais foram desviados do Rio de Janeiro no esquema. Na denúncia, o MPF pede a perda dos cargos públicos dos suspeitos e ainda que devolvam aos cofres públicos mais de 32 milhões de reais entre indenização e danos morais à União. Os ministros do STF decidiram que os estados e o Distrito Federal não podem criar lei para cobrar impostos sobre transmissão causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos, nas hipóteses de doações e heranças instituídas no exterior. Para a maioria dos ministros do Supremo, os estados e o Distrito Federal não possuem a chamada competência legislativa para instituir esse tipo de cobrança. A decisão foi tomada em um julgamento por sessão virtual de um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida.
De acordo com a decisão, mesmo diante da inexistência de uma lei nacional sobre o tema, cabe ao Congresso Nacional regulamentar a cobrança de imposto sobre herança ou doação de bens no exterior, por meio de lei complementar, com efeito em todo o país. E logo depois do Jornal da Justiça, tem transmissão ao vivo da sessão plenária do Tribunal Superior Eleitoral. O repórter Henrique Amaral tem as informações sobre a pauta de hoje. Boa noite, Henrique. Boa noite, Cadu. Boa noite a todos. Bom, daqui a pouco, os ministros devem julgar o registro de candidatura de Itamar Cardoso no Nascimento. No ano passado, Itamar foi o mais votado para a Prefeitura de Goianésia do Pará, mas ele foi considerado inelegível pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado porque teve as contas públicas rejeitadas quando foi prefeito da cidade em mandato anterior. Pela mesma razão, Daltro Fiuza, que foi o candidato mais votado para a Prefeitura de Sidrolândia, isso no ano passado, teve o registro de candidatura negado pelo TRE do Maranhão. E agora, ele tenta reverter a decisão do regional aqui no TSE. Cadu. Obrigado, Henrique. Bom trabalho na cobertura. E a seguir, CNJ e Receita criam um comitê de apoio para o diagnóstico do contencioso tributário nacional. A gente volta em instantes. A Constituição, ela é o pacto político que norteia uma nação. Nela estão contidos os fatores reais de poder, que são as forças políticas que estão naquele arranjo. Essa é uma formulação de um autor chamado Ferdinando de La Salle, e isso demonstra para a gente a necessidade de que a gente defenda e garanta aquilo que está escrito na Constituição, não só como lei maior, mas como resultado do nosso arranjo político institucional. O Conselho Nacional de Justiça e a Receita Federal instalaram hoje o Comitê de Apoio para o Diagnóstico do Contencioso Tributário Nacional. A alta carga tributária e a extensa legislação sobre o tema geram muitos questionamentos sobre a incidência e a cobrança dos tributos no Brasil. Na Justiça, o cenário aponta para uma litigiosidade excessiva, que tem abarrotado os tribunais brasileiros. Além disso, a Justiça tem que lidar com as diferenças entre o tratamento que esse tipo de demanda recebe na esfera administrativa e na esfera judicial. A falta de estatísticas também é um problema, que dificulta o desenvolvimento de estratégias para o trâmite mais rápido dos processos. Para auxiliar na elaboração do diagnóstico do contencioso tributário, nos âmbitos administrativo e judicial, o Conselho Nacional de Justiça e a Receita Federal instalaram hoje um comitê de apoio. O presidente do CNJ e do STF, ministro Luiz Fux, falou da necessidade de um estudo voltado à elaboração de uma emenda constitucional para tratar dessa questão. O que eu basicamente gostaria é que nós fizéssemos um esforço comum para que eu pudesse apresentar ao Parlamento a criação de um contencioso tributário. Não só esse diagnóstico das questões tributárias, mas criar um contencioso tributário em que só se judicializaria, no máximo, a última decisão tributária se houvesse alguma lesão constitucional. Eu digo em sede de Supremo Tribunal Federal e de tribunais federais ou estaduais, conforme a matéria seja constitucional ou seja infraconstitucional. O secretário especial da Receita Federal, José Tostes, ressaltou a importância de uma reformulação do modelo atual, com o objetivo de reduzir as demandas. Ações visando a prevenção desses litígios, medidas que nos permitam prevenir e evitar a formação de conflitos fiscais, ou seja, a redução da própria litigiosidade, melhorando as relações entre o fisco e os contribuintes, buscando, sobretudo, torná-las menos antagônicas e mais cooperativas. Especialistas em direito participaram do evento Supremo Tribunal Federal 4.0, uma visão de futuro. O seminário online foi promovido pela Associação dos Advogados de São Paulo.
O seminário online apresentou reflexões sobre as novas tendências do Supremo Tribunal Federal com a ampliação do uso da tecnologia. Professores, pesquisadores e advogados falaram sobre a modernização dos julgamentos na Corte e a implementação de ações de inovação. O ministro Luiz Roberto Barroso participou da palestra de abertura. Ele falou da atuação do STF durante a pandemia da Covid-19, da importância de continuar diminuindo o tempo de tramitação dos processos e defendeu a tecnologia para melhorar a prestação jurisdicional. O secretário de Altos Estudos, Pesquisas e Gestão da Informação do Supremo apresentou a estrutura de julgamentos virtuais e por videoconferência. Ele explicou como os ministros deliberam pelo plenário virtual e como a medida deu celeridade aos trabalhos da Corte. Desde a implantação do sistema, já foram analisados, por exemplo, 1.131 temas de repercussão geral nas modalidades digital e presencial. Ela foi muito bem sucedida no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Então, nas gestões passadas, a começar pela gestão Lewandowski, gestão Carmen Lúcia, gestão Dias Toffoli, se imaginou que essa experiência do julgamento virtualizado da repercussão geral poderia ser, já na gestão Lewandowski, utilizada para se julgar processos. Então, se imaginou como poderíamos testar o ambiente virtualizado para outras classes processuais. A Secretaria de Altos Estudos, Pesquisas e Gestão da Informação do STF foi criada em outubro do ano passado. O núcleo tem como objetivo fazer uma ponte entre o tribunal e instituições acadêmicas e ser um espaço de transparência dos dados da Corte. Atualmente, a Secretaria desenvolve estudos relacionados à pandemia da Covid-19. O Supremo tem sido muito atuante nesse período. É importante a gente olhar para esse tipo de atuação, como tem sido essa atuação, quem tem atuado, como tem atuado, com quem tem atuado. Todas essas perguntas elas são relevantes. Estão abertas as inscrições para a 18ª edição do Prêmio Inovare. Hoje, o Superior Tribunal de Justiça fez a cerimônia de abertura. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, abriu a cerimônia de lançamento da 18ª edição do Prêmio Inovare. Em razão de medidas de combate à Covid-19, o evento foi realizado por videoconferência e contou com a participação de diversos ministros de tribunais superiores e outras autoridades, além de advogados e representantes de órgãos e entidades ligados à justiça. O ministro Humberto Martins destacou o papel do prêmio e das instituições no momento em que o país enfrenta novos desafios em função da pandemia do novo coronavírus. Mais do que nunca, o Instituto Inovare, lado a lado com o Tribunal da Cidadania, o STJ, tem importante contribuição a prestar para a nação brasileira com todas as instituições democráticas e os poderes da República, fazendo com que as instituições ligadas ao Poder Judiciário apresentem soluções e caminhos práticos em favor da cidadania, em especial em tempos tão difíceis. Penso que precisamos dar as mãos para que a cidadania seja cada vez mais respeitada e as instituições cada vez mais acreditadas. A cada ano, o Inovare tem procurado se aperfeiçoar para conseguir captar o que de melhor se faz no país para aprimorar o funcionamento do nosso sistema de justiça. O que funciona é reconhecido, valorizado e replicado. Ao todo, nas 17 edições já realizadas, foram premiadas 240 práticas, entre mais de 7.000 inscritas em diferentes áreas de atuação jurídica. Neste ano, o tema será livre para todas as categorias, exceto na categoria Destaque, que premiará uma iniciativa que melhor represente os esforços para a defesa da igualdade e da diversidade. O ministro aposentado do STF e presidente do Conselho Superior do Instituto, Aires Brito, justificou a escolha do tema. Essa igualdade é o que vai possibilitar a cada um de nós, inclusivamente, o experimento dessas diversidades no plano ideológico, no plano partidário, no plano intelectual, no plano acadêmico, no plano profissional, no plano a diversidade geográfica, a diversidade étnica, a diversidade sexual. Então, a associação de igualdade e diversidade nos parece
extremamente feliz e à altura dessa tradição de tenacidade, de resistência e de inovação do nosso Instituto. As inscrições para concorrer ao prêmio devem ser feitas no site do Instituto Inovare. Podem participar candidatos com iniciativas nas categorias Tribunal, Juiz, Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia e Justiça e Cidadania. Ao acessar o portal, o interessado deverá fazer o cadastro, criar login e senha e preencher um formulário. A categoria Justiça e Cidadania aceita trabalhos de profissionais de todas as áreas do conhecimento. Os vencedores serão conhecidos em dezembro deste ano. Esta edição do Jornal da Justiça termina por aqui. Para você, uma ótima noite e até amanhã.